galera! Que susto! E hoje eu tô aqui com meu pai, que é físico e também membro da Academia Pernambucana de Ciências. E hoje eu vou fazer algumas perguntas pra ele, a maioria sobre cinema, porque eu amo filmes. E pode se sentar, porque sua cabeça vai explodir depois das respostas. Primeira pergunta é sobre o Homem-Formiga. Lá aparece o reino quântico. O reino quântico existe? Tem como alguém ver ele? Existe o reino quântico. Só que precisa se entender que quando tudo passa para uma escala muito pequena, quando vai diminuindo o tamanho das coisas, tudo que se imagina como sendo a nossa realidade, o nosso cotidiano, muda. Então o reino quântico é totalmente diferente de tudo, inclusive do que passa no filme. O filme é apenas uma interpretação cinematográfica para o que seria. Mas nós não temos como saber, porque é impossível com que você viaje no mundo quântico. É impossível uma viagem feita pelo Homem-Formiga. É possível você chegar até a escala quântica e voltar dela. Não, e ele fala que vai ficar subatômica, fica menor que um átomo. Como é que ele respira, então? Pois é, então é do cinema, né? Então são as licenças poéticas aí do cinema para poder ser tão interessante e atraente pra gente. Ok. É o Pantera Negra, ele usa uma armadura dele, né? Quando ele causa um impacto com ela, ele armazena energia. Existe algum estudo de algum material que possa fazer a mesma coisa que a armadura dele faz? Então, a armadura dele é de vibrânio, né? Que é um material cinematográfico também. Mas no nosso caso, o material mais resistente que existe, ele é chamado de Kevlar, que é um material que se utiliza para fazer armaduras de impacto de balas, colete à prova de bala. Então, uma das coisas que se faz, que o mais próximo do cinema que eu já vi até hoje, é você recobrir o Kevlar com nanopartículas de carbono. E aí, quando você faz esse recobrimento, aí você permite com que, durante o impacto, você absorva a energia do impacto e armazene essa energia de alguma forma. Não para os níveis que a gente vê no Pantera Negra, mas para você poder utilizar essa energia para outras formas, que ele chama de coleta de energia. Está coletando a energia do impacto da bala contra o colete para poder utilizar isso, por exemplo, para ter uma bateria carregada junto ao colete, né? Então é uma forma bem mais simples do que o Pantera Negra para gente. Eles davam vídeo da hora pro teu canal, não é? Eu acho que vou fazer sim. Link na descrição, quem quiser ir lá, muita coisa interessante. Vou fazer esse vídeo do Kevlar aí para apresentar para vocês no canal Elinando Oliveira Ciência Popular. E quando a gente fala em vibrânio, a gente lembra logo do Beskar, né? Que o Mandaloriano usa. Sim. O Beskar existe ou é só mais uma decepção pra gente? Não, o Beskar não existe nem. E uma das coisas que eu achei mais interessante, um dos últimos episódios, quando ele consegue receber o Beskar, né, de presente, é que ele luta, o Beskar quase funde e não deforma. Porque todo metal, quando quer fundir, é quando você coloca na temperatura acima de um ponto em que praticamente o metal liquefaz. E a gente vê alguns momentos do filme em que o metal muda de cor, fica vermelho, ou seja, ele se aproxima da fusão, mas ele continua rígido, continua forte. Então, se a ciência tivesse o Beskar à nossa disposição, seria extraordinário, mas infelizmente também está só no cinema. E agora a pergunta que provavelmente você deve ter visto ela no título, que pode ser boa ou decepcionante. O Homem de Ferro, ele tem aquele negocinho no peito dele, no filme 3 e no 4. Mas não é porque ele precisa dele para sobreviver. É porque é ali que está a armadura dele. A armadura dele é toda feita em nanotecnologia. Ele faz assim e a armadura sai todinha no corpo dele. Daria para recriar aquilo? Não. Porque na prática a nanotecnologia vai trabalhar com coisas em escala muito pequenas. Mas até hoje não existe nada que possa ser expandido ao ponto de recobrir um corpo. Então, por exemplo, se trabalha muito em pesquisa e nanotecnologia para construção de exoesqueleto. Mas a gente está falando em algo que é nano e que se transforma em alguma coisa gigante. Porque é como se ele tivesse no peito escondido toda a armadura de ferro dele
e que ela expande do nada. Então a gente não tem nenhum material que consiga expandir de uma dimensão de 0,0009 zeros, 1 bilionésimo do metro, para alguns metros de tamanho, né? Então, essa nanomochila do Homem de Ferro ainda não existe. Não, pior de tudo é a Hulk Buster lá, a caçadora de Hulk dele, que do nada a armadura vira do tamanho do mundo, lá maior que o Hulk. É verdade. Sabre de luz, isso daqui. Ele tem uma fonte de energia chamada Cristal Kaiser, que fica aqui. E aí quando o cara liga, sai a luz. E a luz é tipo uma espada que só não consegue cortar o Beskar, mas o resto consegue. Tem uma dúvida que eu tinha, se daria para recriar. Claro que o Cristal Kaiser não existe, mas dá para colocar alguma fonte de energia, né? Mas como é que se dá um fim à luz? Sim. Pra ela ficar só O problema é o seguinte: se você diz que esse é um sabre de luz, é porque a luz sai por aqui. Uhum. Então essa coisinha azul seria, por exemplo, um feixe de laser azul. Só que não tem como terminar o sabre de laser, né? Porque a luz vai continuar se propagando no espaço aqui. E aí como é que eu impeço a propagação dela para cá? Então eu teria duas possibilidades. Eu poderia ter uma ampola de vidro que seria iluminada, mas a resistência seria da ampola e não da luz. É verdade. Então o único problema da constituição do sabre de luz seria esse daí. Uhum. Eu tava assistindo Star Wars e achei engraçado que só que a do Mestre Yoda é menor do que a do Anakin. E aí, como é que isso é possível, né? Mas bom, a gente sabe como criança curiosa, então esse é o quadro Curiosidades com Laurinha. Vem, Laurinha! Estamos agora com Laurinha, que vai fazer as suas perguntas. E vamos ver se você responder, né? É verdade que aquele meteoro extinguiu todos os animais que viviam no tempo do... Os grandes dinossauros morreram, né? É. Porque o que aconteceu é que o meteoro o impacto foi tão intenso que criou uma nuvem que encobriu o céu e aí com isso mudou o clima praticamente na superfície da Terra. Menos plantas, não tinha como se fazer o processo de fotossíntese e fotoalimento para eles e eles morreram. Mas muitos animais sobreviveram. Por exemplo, as baratas que a gente tem hoje, elas eram naquela época, elas sobreviveram sim. Veja. Que essa máscara sirva para quem não tá usando máscara, usem. Máscara não é pro queixo nem pros olhos, é pra cá, tá? As perguntas já foram feitas, porém ainda tem uma. Nossa, ainda! Eu amei gravar esse vídeo. E eu suei frio, porque eu não sei se eu sabia responder isso pra ele. Parte 2? Aê! Mas uma condição: 100 inscritos 100 inscritos. e 70 views nesse vídeo, então já compartilha pro teu amigo. Se chegar em 100 inscritos, eu volto pro canal do Fernando. Se Aí não, sim. valeu, galera! Máscara! Tchau!